Você é mais abençoado do que você pode imaginar. Talvez você diga, eu não tenho tanta sorte, eu preciso de mais sorte na vida. Ledo engano, você é extremamente sortudo. Você é uma das pessoas mais sortudas deste planeta. O que você precisa é ter seus olhos iluminados da parte do Senhor, para que você veja o quão sortudo, o quão afortunado, o quão abençoado você é. No nosso último devocional, nós meditamos um pouco sobre o cântico de Zacarias, que ficou conhecido como Benedictus. Zacarias ficou cheio do Espírito Santo, a sua língua destravou e ele começa a bendizer o Senhor, louvar o Senhor, porque agora Deus estava se lembrando da aliança que ele havia feito com Abraão, da promessa que ele havia feito a Davi e que por meio desta promessa ele traria aquele da casa de Davi, da dinastia de Davi, que livraria o seu povo dos seus inimigos. E ele louva ao Senhor entendendo que João Batista, o seu filho, o filho da sua velhice, aquele milagre que era ter João Batista, ele seria o predecessor, ele seria o profeta que alinharia, que pavimentaria o caminho para o Redentor, para o Salvador, para o Messias. E ele começa a bendizer a Deus, se lembrando das suas promessas, se lembrando da sua aliança, bem como o motivo pelo qual Deus estava redimindo o seu povo, era para que o seu povo o adorasse a Deus sem medo, para que ele servisse a Deus sem temor, sem medo, em santidade e justiça. Esse é o motivo pelo qual nós existimos para adorar a Deus sem medo, em santidade e justiça. Esse cântico de Zacarias, o modo como ele começa bendizendo ao Senhor, bendito seja o Senhor, é assim que ele vai começar o seu cântico aqui no versículo 68 do capítulo 1 de Lucas, me faz lembrar que era assim também que muitas vezes Paulo começava suas cartas, suas epístolas. Costumo dizer que o apóstolo Paulo parecia uma casa de oração ambulante, né? Ele, para gastar ali o pouco papel e como era difícil escrever nos dias dele, ele não deixava de louvar o Senhor. E em uma das suas cartas, que é Efésios, no capítulo 1, Paulo começa a sua carta mostrando como nós que cremos no Senhor somos abençoados, como somos bem-aventurados, como somos sortudos da parte do Senhor, né? E ele vai mostrar que você, pelo contrário, se você acredita em Jesus, você não é amaldiçoado, você não está abandonado, pelo contrário, você tem toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. E Paulo enumera essas bênçãos na carta aos Efésios. No versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, ele começa como Zacarias: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não existe nenhuma hierarquia de atmosfera que não diga, que não grite que somos abençoados, não é? E aí ele vai dizer que bênçãos são essas, ele vai colocar os motivos dessa bênção, assim como Zacarias começou o seu cântico dizendo: bendito seja o Senhor, e ele vai mostrando que ele tinha motivos para bendizer o Senhor, porque Deus é fiel às suas promessas. Da mesma forma, Paulo o faz. Zacarias correu dentro de uma linha histórica, lembrando desde o nascimento da nação com o chamamento de Abraão, e ele percorre. Paulo faz a mesma coisa aqui em Efésios capítulo 1, porém mostrando da perspectiva da espiritualidade, mostrando como se fosse a parte interna de toda a história que Deus vem escrevendo. Agora Paulo enxerga isso, ele tem os seus olhos iluminados e ele nos mostra aqui por meio da revelação do Senhor, por meio da palavra do Senhor, que bênçãos são essas. No versículo 4 ele diz: essa bênção espiritual em Cristo
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, Deus nos elegeu em Cristo. Com que propósito? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Você ser eleito por Deus para ser santo e irrepreensível é a própria felicidade, isso é uma sorte imensurável. Não dá para colocar palavras em tamanha sorte, em tamanha bênção. E ele não para por aí. E em amor nos predestinou para ele. Nós temos um predestino. E que destino é esse? Que Deus em amor nos predestinou. Foi para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos adotados, nós somos predestinados em Deus e adotados para fazermos parte da família de Deus. No último devocional nós falamos que muitas vezes nós não sabemos a história dos nossos antepassados, que aqui no Brasil nós vivemos muitas vezes como um povo sem conhecimento de sua própria identidade, mas que existe uma identidade maior, existe uma história na qual Deus nos insere dentro dela e nos encaminha com um propósito de santidade, de irrepreensibilidade em Cristo Jesus. E não para por aí, também Ele nos torna filhos por adoção por meio de Cristo Jesus. Então nós somos abençoados, nós somos eleitos por Deus, nós somos predestinados por Deus para sermos filhos de Deus, para o louvor da glória de sua graça. Veja, isso tudo que Deus faz para o louvor da glória de sua graça. E o que Ele faz? Ele nos elege para a santidade, Ele nos adota como filho de Deus, Ele nos predestina para sermos filhos dEle, e Ele faz isso para que a sua graça seja louvada. Compreender essas coisas, ter os olhos iluminados para essas coisas, é trazer louvor, glória para a graça de Deus. É bem dizer a Deus, trazendo glória à sua majestosa graça que repousa sobre as nossas vidas. Para louvor da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que coisa maravilhosa! Isso quer dizer que para você ser eleito, você foi eleito por Deus, você foi predestinado para ser filho de Deus, o que você teve que fazer para conseguir isso? Você não teve que fazer, Deus fez por mim e por você aquilo que não poderíamos fazer. Por isso, nós estamos nesses devocionais de Natal, e o Natal é graça, o Natal não é um trabalho. É a graça de Deus vindo e nos encontrando e nos achando. Então Deus, a graça de Deus é louvada porque Ele faz tudo gratuitamente por nós. E somente Ele é louvado. Salvação, bênção, pertence ao Senhor. Não é algo que você possa produzir na sua vida. Ele o fez. E Paulo não para por aí. Ele continua dizendo que por meio daquilo que Deus lá na eternidade planejou, nos elegeu, nos predestinou para filho dele, para ser filho dele, Ele nos dá uma bênção que foi conquistada por Jesus na cruz, no tempo presente, que diz assim, no qual temos, não vamos ter, não teremos, nós temos hoje a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça de Deus nos mostra que lá na cruz, Deus pagou um preço para nos resgatar, para nos redimir, para nos comprar. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E mais, nos comprando com o seu próprio sangue, Ele nos livra dos nossos pecados. Ele satisfaz, Jesus satisfaz para Deus a justiça eterna. Ele nos livra da ira de Deus por meio da redenção, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. No nascimento de Jesus, todas as coisas, no aparecimento de Jesus, na manifestação de Jesus, começa-se uma convergência de céus e terra. Em Cristo Jesus está convergido
novas todas as realidades celestiais e terrenas. Em Cristo Jesus converge tudo. Jesus Cristo faz novas todas as coisas. E aí Paulo não para, ele diz, nele digo, em Cristo Jesus eu digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, nós ainda somos a herança do trabalho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nós somos herança do trabalho de Deus em Cristo Jesus. O trabalho de Deus em Cristo Jesus, Deus nos vê depois disso predestinados para sermos herança dele e sendo a herança dele, transbordar de louvor para a glória de Deus. Quando as nações, quando o povo, quando as multidões, quando as pessoas veem o que Deus tem feito por nós em Cristo Jesus, elas glorificam a Deus. Elas glorificam a Deus. A sua vida, meu amigo, embora você olhe para a direita, para a esquerda, e você fala, eu não tenho tanta sorte na vida, olhe para as bênçãos de Deus, olhe para a palavra de Deus e veja o que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito, e isso, se posicione dessa forma, ande conforme diz a palavra de Deus, e você vai observar que todos vão observar a glória de Deus na sua vida e vão louvar a Deus por sua vida, ou pela graça de Deus em sua vida. E por fim, Paulo chega aqui no final dizendo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui Paulo diz que nós que ouvimos a verdade do evangelho, e que verdade do evangelho, que notícia, boa notícia é essa? Aquilo que foi feito na cruz do Calvário, com o nascimento de Jesus, sua vida, morte e ressurreição, nós vemos que Deus estava nos chamando, nos livrando do império das trevas. Deus estava nos convocando para uma nova esperança, para uma nova vida. E nós entendemos que Ele nos redimiu por meio de Jesus. E agora, uma vez que fomos redimidos por meio de Cristo Jesus, por meio de sua obra na cruz e por meio de sua ressurreição, Jesus foi assunto aos céus. Quando nós ceiamos, nós lembramos a morte de Jesus e anunciamos a morte de Jesus, bem como no futuro anunciamos a sua vinda. Nós temos uma esperança, uma viva esperança de que o Rei retornará, de que o Messias voltará, de que Cristo voltará, para que sejamos então também glorificados como Jesus foi glorificado. Nós temos essa esperança, porque a redenção que temos em Cristo Jesus, hoje, o preço que já foi pago para nós há 2000 anos atrás, ela já é vista nas nossas vidas através do fruto do Espírito, por exemplo, não é? Mas ainda não terminou. Existe um último inimigo a ser vencido, existe um aspecto da redenção que ainda precisa ser evidenciada, que é a aniquilação da morte e a glorificação dos nossos corpos. A convergência que começou em Cristo Jesus, ela ainda precisa desse desfecho final. O que nós, como temos certeza disso e como vivemos, uma vez que os nossos olhos, quando contemplamos as realidades à nossa volta, ainda vemos fome, ainda vemos miséria, ainda vemos angústia, ainda somos cercados por diversas tristezas, como nós podemos ter esperança? É porque Deus nos comprou como sendo sua propriedade e Ele não nos abandonou, Ele nos selou, Ele deu uma garantia de que retornará e terminará o seu trabalho, que é o selo, e não é qualquer selo, não é qualquer garantia, é o selo do Espírito Santo. Nós temos repousado nas nossas vidas, nós temos o selo do Espírito Santo sobre nós, nós fomos comprados por preço de sangue, nós somos tremendamente abençoados. Por isso, na oração seguinte, Paulo vai orar pelos irmãos lá de Éfeso, para que os olhos do coração deles sejam iluminados, para que eles entendam de fato que eles são abençoados
com toda sorte de bênção, para que eles entendam a vocação deles, para que eles entendam o poder de Deus na vida deles. E não é diferente comigo e com você. Que você seja iluminado no nome de Jesus, que os seus olhos sejam iluminados, que você possa ver, que você possa contemplar, que você possa ser cheio desta alegria que é ser salvo, que é ser abençoado, que é ter essa sorte majestosa, maravilhosa de pertencer a Deus, de ser eleito por Deus, de ser predestinado por Deus para louvor de sua glória, de ser redimido pelo Senhor e de ser selado pelo Espírito Santo da promessa de que Ele retornará e Ele vai fazer novas todas as coisas e bem como já começou a fazer em nosso coração. Deus te abençoe e até o próximo devocional.